Obrigado, irmãos, pelo carinho, pela oração, pelo cuidado. Estamos aqui mais uma vez. Quero só pedir permissão de vocês, antes de eu começar. Tá ruim a minha voz, tá? Não, nem imagino que seja. Acho que o Daniel tá com mais unção do que eu. Alô, som testando, 1, 2, 3, som. Logo na minha vez, pô. Tá sendo atacado mesmo. Hein? Irmãos, assim, eu pedi permissão para vocês, antes de eu pregar, de eu fazer um ligeiro comentário sobre o dia de hoje, para que não passe despercebido, né? Como é muito comum passar despercebido. Hoje é o domingo que abre a semana da Paixão de Cristo. Hoje começa a Paixão de Cristo. Hoje é o último culto de um período chamado Quaresma. Último culto hoje. E o acontecimento que marca esse dia, Mateus registra, Marcos também registra, aquele que é conhecido como entrada triunfal de Jesus Cristo. Quando ele monta no jumentinho e entra em Jerusalém para morrer. Aquilo tem significados inúmeros que não é o nosso caso aqui, não teremos tempo para explicar tudo, mas a razão da gente abrir o culto com o Salmo 118 é essa. Porque do Salmo 113 até o 118, esse conjunto de salmos é chamado de Alel egípcio, Alel de aleluia, Alel egípcio. Porque eles entoavam esses salmos no período da Páscoa, porque eles lembravam da redenção. Eles lembravam como Deus tirou aquele povo do Egito e para estabelecer a Páscoa. Então esses salmos eram recitados. Salmo 113, 114, 115, 116, 117, 118. E o salmo que o Daniel abriu o culto hoje, eu vou ler aqui 3 versículos dele e o desejo é que você traga a tua mente assim para quem ele está apontando, tá bom? No salmo, no verso 25, ele diz assim: ó, salva-nos, Senhor. Sabe o que é esse salva-nos? O que as pessoas gritaram quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado no... Hã? Hosana. Sabe o que significa Hosana? Salva-nos, socorra-nos. Depois que virou uma expressão de louvor. Mas essa palavra significa venha nos socorrer. Venha nos salvar. É o que significa Hosana. E aqui no verso 25 você vê isso. Ó, salva-nos, Senhor. Esse é o Hosana de Mateus 21. Ok? Depois ele diz assim no verso 26, bendito que vem em nome do Senhor. Você vai ver isso em Mateus 21. E você vai ver se cumprindo também lá a profecia de Zacarias 9. Eis aí vem o vosso rei montado num jumentinho. Então, são cumprimentos que mostram que a palavra de Deus é verdadeira. No verso 27, ele diz, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos. É o que eles fizeram lá em Mateus 21. Colocavam folhas, ramos para a entrada de Jesus. Esse dia de hoje, ele marca o cumprimento da palavra de Deus, ele marca a identidade messiânica de Jesus e ele inicia a semana mais importante do cristianismo. Como eu digo e repito, não é uma semana de feriado longo, é uma semana que deveria ser uma semana de lembrança da redenção, da dor do nosso Senhor, do sofrimento que ele teve que encarar na cruz por nós. E no domingo a gente lembra da ressurreição. Por isso que o salmo que Daniel leu diz, não morrerei, antes viverei. Aponta direto para a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, queria deixar esse pequeno comentário, porque nós somos cristãos, gente.
Os católicos lembram desse dia com mais devoção do que a gente. Os católicos, eles lidam com a Semana Santa e com o período todo dos 40 dias que antecede a Semana Santa, eles lidam com isso com muito mais devoção do que nós. Então, a gente precisa resgatar a vida piedosa, resgatar a devocionalidade cristã. Precisamos resgatar isso. Precisamos entender que os acontecimentos históricos envolvem a nossa fé. E a entrada de Jesus em Jerusalém foi um acontecimento histórico. Sabe por que como é que os reis e os grandes imperadores, generais, quando eles entravam na cidade, eles vinham montados num cavalo, daqueles cavalos de generais. Eles vinham, primeiro ia na frente o arauto, anunciando o evangelho. A palavra evangelho significa a notícia de uma vitória. Então, antes do rei entrar, ou general, o arauto ia na frente anunciando a vitória desse rei. O que Jerusalém talvez não entendeu é que um rei estava entrando, não montado num cavalo imponente, mas montado num jumento, mostrando simplicidade. O rei, o general, quando entrava, depois de vindo a vitória, ele ia para o templo, agradecer aos deuses que deram vitória a ele. Jesus entrou, e ao invés de ir por templo adorar, agradecer os deuses, ele vai purificar o templo. E depois, ao invés de ele se assentar no trono como um rei, ele derrama sua vida na cruz. A vitória dele precisa ser anunciada, é o evangelho, é o que nós anunciamos. Então, essa é uma pequena reflexão para você. Hoje é um dia especial. Pega essa semana, reúne a tua família, ore, leia porções do evangelho, partilha na tua casa porções do evangelho. Pode ler hoje ainda o Mateus 21, que é a entrada dele em Jerusalém. Depois vai lendo esses outros capítulos, que já é ele se entregando na cruz e depois sua ressurreição. Você vai ter capítulos ali, por exemplo, de parábolas que nos ensinam a vigiar. E um dos pontos principais da Páscoa não é só a ressurreição de Jesus. É entender que a ressurreição é a garantia do seu retorno. Então, essas coisas nos trazem esperança e por isso que essa semana tem que ser muito especial para todos nós. Tá bom? Dado o recado, então, sim, agora sim vamos pregar a palavra de Deus. E o texto que a gente vai aqui ler e expor é o texto de Romanos, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 15 até o 23. De novo, eu peço a vocês que leiam com atenção, procurem ler e peça a Deus que, à medida que você está lendo, que essas palavras já saltem para o teu coração e para a tua mente. Tá bom? Romanos 6, versículo 15 até o versículo 23. Que começa com uma pergunta muito comum nos escritos do apóstolo Paulo. Ele diz: e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dessas coisas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus bendito, esse texto já foi várias vezes lido por cada um de nós, nos nossos momentos de devoção, por vezes também pregado, exposto no púlpito. E nós te pedimos que nesse domingo tão especial, que abre a semana da paixão de Jesus Cristo, que nesse domingo tu venhas nos falar de uma maneira muito peculiar, com base nesse texto. Falar da vida cristã no cotidiano, das dimensões da vida cristã na arena da vida. Seja com a minha vida, eu te peço, Senhor, porque tu sabes que eu não confio em mim e nas minhas habilidades. Minha confiança vem de ti, a minha suficiência vem de ti, Senhor. Só tu que podes me renovar na minha mente, nas minhas emoções, no meu corpo, para estar aqui com meus irmãos tão queridos e amados, expondo a tua palavra para eles e para mim mesmo. Que o teu nome seja glorificado acima de tudo, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, a fé cristã, e eu quero que nessa introdução você já comece a entender. A fé cristã não é apenas um sistema doutrinário. Ela é isso também, mas ela não se limita a algumas proposições teológicas que todos nós cremos e todos nós verbalizamos. A fé cristã nos dá uma maneira de enxergar o mundo. A fé cristã, ela nos confere os óculos por meio dos quais nós enxergamos a vida, o mundo, as coisas que estão à nossa volta, a realidade criada de Deus, e entende a vida cristã dentro dessa dimensão complexa, onde você toma decisões todos os dias, onde você lida com situações diversas todos os dias, quando você lida com situações favoráveis, quando você lida com situações desfavoráveis, quando você se envolve com momentos de tensão, quando você se envolve com momentos de alegria, de relaxamento, tudo isso é a vida cristã. Envolve tua família, envolve teu trabalho, envolve teu lazer, envolve o teu corpo, envolve tuas emoções, tua mente, a maneira como você vive, caminha, as opiniões que você tece, os comentários que você faz, as escolhas que fazemos, tudo isso está relacionado à fé cristã, ou pelo menos deveria estar. De acordo com a Escritura, irmãos, e de acordo com a fé reformada, vocês aprenderam isso na escola bíblica. O desejo desse sermão é fazer um resumo disso, de cristianismo para a vida, cristianismo na prática, cristianismo no cotidiano. Segundo as Escrituras, irmãos, não há nenhuma possibilidade de fazer separação entre fé e prática. Escrituras, essa separação entre o que eu afirmo crer e a maneira que eu vivo, essa separação ela é totalmente estranha à Escritura. A Escritura vai nos dizer que a fé que nos levou à salvação é uma fé que deve ser desenvolvida. E quando se fala de fé na Escritura, ela não diz necessariamente de uma capacidade de crer naquilo que é impossível. Às vezes a fé foi resumida a isso. Por isso que tem muitos cristãos que têm fé na fé. Por exemplo, você já deve ter ouvido isso, talvez você já até tenha falado, né? Alguém que vai pedir uma oração para você, por exemplo, ore por mim, porque eu vou fazer um concurso domingo, e você muito bem intencionado, você fala assim, pela fé você já passou. Isso é fé na fé. Isso não é fé bíblica. A fé bíblica é um conjunto de verdades que norteiam a nossa caminhada. É isso que Paulo disse quando falou, eu guardei a fé. É isso que Judas diz quando fala, batalhem pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É isso que Paulo fala aos filipenses para lutarem juntos pela fé evangélica. Então, se a fé é um conjunto de verdades, é um conjunto de verdades que deve dirigir tua maneira de pensar, tua maneira de agir, as decisões que você toma, as escolhas que você faz.
você e teu casamento, você e teu trabalho, você e o tempo que Deus te deu. É administração do tempo, é administração do trabalho, é administração da família, é administração da tua vida espiritual. Fé cristã é isso tudo. Na Escritura não pode haver separação entre discurso e prática. Isso é estranho. A Escritura não traz nenhuma separação entre o templo e o cotidiano. A vida cristã não é templista. A vida cristã se desenvolve na arena da vida. Ela não se desenvolve aqui. Aqui você aprende, aqui você ouve, aqui você adora o Senhor junto com teus irmãos, que todos eles foram redimidos e justificados pela obra de Jesus Cristo. Então nós devolvemos a redenção com culto a Ele e abrimos nossos ouvidos para ouvir o que Ele tem para nos falar. E aquilo que Ele nos fala é para ser aplicado na nossa vida, no cotidiano. Essas são implicações de um tempo para cá, irmãos. A fé cristã se tornou dominical, templista, apenas teológica, pontual. Mas a vida entre um culto e outro, às vezes, não reflete aquilo que afirmamos crer. E Paulo, nesse texto, ele fala isso. Aliás, em tantos outros textos. Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele diz assim: rogo, eu que estou preso por causa do Evangelho, eu rogo a vocês que andem dignos da vocação com que vocês foram chamados. Então, a vida cristã é um andar que dignifique a vocação. Andar na Bíblia é viver. Então, a fé cristã é viver de modo digno daquilo que fomos chamados. E é onde estamos. Seja na casa, seja no lazer, seja no trabalho, seja na reunião do condomínio, seja lá onde for, você é um cristão. E há um conjunto de verdades que vão nortear você. O conjunto de verdades que norteia você e a mim não são as ideologias políticas. Não são os conceitos que aprendemos na academia, na faculdade, no ensino médio. Não. O que norteia a nossa vida são as verdades da Escritura. É a lei do Senhor sobre nós, dirigindo a nossa vida, possamos caminhar. Pedro fala a mesma coisa. Quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, então sejam santos vocês também em todo o vosso procedimento. Irmãos, até na maneira que falamos, até nas nossas brincadeiras, até nos momentos de maior descontração, nossa fé não pode ser escanteada. Ela tem que estar viva. Ela dirige meus pensamentos, ela dirige meus diálogos. A fé cristã. Aos Tessalonicenses, eu vou ler esse texto, porque eu acho ele emblemático para reforçar esse conceito, e depois eu vou tirar algumas lições de vida integral com base nesse texto que nós lemos de Romanos 6. Mas primeiro deixa eu conduzir vocês nesse princípio. E o princípio é esse: a Escritura não permite separação entre fé e prática, entre vida no templo e vida no dia a dia. Ele não permite proposições teológicas corretas com a vida que desdiz essas proposições. A Escritura não permite isso. Daí o processo de santificação. Aos Tessalonicenses, presta atenção, que eu vou ler 2 versículos do capítulo 4 da primeira carta dele aos Tessalonicenses. Você não precisa nem abrir, eu quero só que você ouça as palavras de Paulo que serão lidas por mim. Ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, de novo aqui tem uma súplica, que é comum em Paulo: rogo-vos, pois, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, não os conformem a esse mundo. Sejam transformados pela mente renovada que vem de Cristo Jesus. Rogo-vos, pois, andem dignos da vocação. Há uma súplica apostólica para uma vida que seja reflexo daquilo que você crê. Seja uma exposição prática daquilo que você verbaliza. Por isso tem um rogo. Aí aqui, aos Tessalonicenses, você vai pegar alguns detalhes aqui comigo, ó.
Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. E eu vou te chamar outra atenção. Todas as vezes que Paulo quer chamar a atenção para uma coisa muito profunda, muito séria, ele fala assim, por exemplo, para Timóteo: rogo a ti diante de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Quando ele fala isso, é porque ele está falando algo profundo que precisa ser entendido. Por isso que ele diz assim: nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Aí você vai ver a profundidade do que ele está falando. E qual é essa súplica de Paulo e essa exortação de Paulo? Aí ele diz assim, aqui, como de nós recebestes. Então ele está falando do conjunto apostólico. Então, daquilo que vocês receberam de nós, é claro que eles receberam são proposições doutrinárias, ensinos. Então, aquilo que vocês receberam de nós, aí a gente pergunta para o texto, o que eles receberam de Paulo? E a resposta é, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Era ensino dirigindo a maneira de viver. E de novo eu falo, irmãos, olha, a maneira de viver também consiste no modo como você cuida do teu corpo, da tua mente, das tuas emoções, como você vê a realidade à sua volta. É uma cosmovisão, é uma visão de mundo. Então, o crente, ele não pode, por exemplo, enxergar o casamento pelas lentes da cultura. Ele tem que enxergar o casamento pelas lentes da sua fé, pelas lentes da sua crença, desse conjunto de verdades, dessa nova forma doutrinária de viver. Essas são as nossas lentes. A minha relação com a minha filha, ela deve ser enxergada não pelas lentes culturais, mas pelas lentes da Escritura. E a Escritura fala que a gente tem que amar, que a gente tem que disciplinar, que a gente tem que educar, que a gente tem que corrigir. Escritura. Então, isso é fé na prática. Cuidar do meu corpo, cuidar do meu tempo, cuidar dos meus relacionamentos, cuidar do meu relacionamento com minha esposa. Como eu faço isso? Pelas lentes da Escritura. É a maneira que ele diz assim, a maneira como deveis viver e agradar a Deus. A vida cristã é uma vida para agradar quem te salvou, para agradar quem te criou, para agradar quem te conduz, para agradar quem te espera. A vida cristã é para isso. Por isso que esse mesmo apóstolo aqui vai escrever a seguinte sentença na sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês se divirtam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então aí, para que você trabalha? Para a glória de Deus. Por que você casou? Para a glória de Deus. Por que você escolheu essa profissão? Para a glória de Deus. Se não foi, deveria ser. E se não foi, que passe a ser. Agora, porque você agora já saiu do tempo da ignorância. As verdades estão entrando em nossas mentes e elas entram requerendo de nós respostas. As verdades, quando entram em nós, elas não requerem de nós apenas admiração e contemplação. Elas requerem de nós respostas. O sábio na Escritura não é necessariamente o inteligente. O inteligente é aquele que tem conhecimento de alguma coisa. O sábio é o que coloca esse conhecimento na prática da vida. Esse é o sábio. Por exemplo, você é suficientemente inteligente para entender que açúcar demais no sangue causa diabetes. Você é inteligente, você sabe disso. É verdade. Quando é que você torna sábio? Quando você, de posse dessa informação, deixa de ingerir quantidade de açúcar que vai te levar para a doença. É prática. Isso é sabedoria. Você está colocando na tua vida. Você sabe que teu corpo precisa de sono. Você sabe que teu corpo precisa de descanso. Você sabe que teu corpo precisa de uma boa alimentação. Você tem essas informações até para passar para o outro. Agora, a sabedoria consiste quando essas informações começam a ser colocadas na tua vida dia após dia. É a maneira de viver que agrada a Deus. E olha o que Paulo vai continuar. Ele continua, ainda estou em 1 Tessalonicenses 4. Ele vai falar assim, e efetivamente vocês estão fazendo. O que a gente vê aqui? Eles
segundo Paulo, eles estão vivendo já de uma maneira que agrada a Deus, mas Paulo continua ensinando, porque esse não é o tipo de vida que termina na próxima curva. É viver assim para sempre. Para sempre, crescendo nisso. Ele diz, efetivamente estás fazendo, continuem progredindo cada vez mais. Ele diz, por quê? Porque vocês estão inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Reparem, irmãos, instruções da parte do Senhor Jesus quanto à maneira que eu devo viver para agradar a Deus. É isso que está nesse texto. É isso que tem que entrar em mim. É essas coisas que eu tenho que entender. Você vai ver muitos textos bíblicos, por exemplo, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Por quê? Porque agora você tem uma fé que dirige tua vida. Você não pode mais isso. E aquele que fofocava? Não fofoque mais. Aquele que falava mal do irmão? Não fale mais. Aquele que ficava reclamando de tudo? Não reclame mais. Aquele que olha mais o que está faltando do que o que tem? Não faça mais isso. Você tem uma nova vida. Aquele que reclama da chuva, reclama do vento, reclama do sol, reclama... Não faça mais isso. Porque uma coisa é o crente se lamentar por situações da vida diante de Deus. Isso é lícito. Outra coisa é o crente murmurar de tudo. Então, irmãos, é a maneira de viver. É isso, maneira de viver que agrade a Deus. Volta para o texto de Romanos 6, que agora eu quero ficar contigo aqui até o fim do sermão. Tá bom? Talvez eu vá em outro, mas talvez só de cabeça mesmo. O ponto central desse texto que você leu está no verso 17. Quando ele diz assim: eu dou graças a Deus porque vocês outrora eram escravos do pecado, mas agora vocês vieram a obedecer. Vida cristã é de obediência. Obediência por medo? Obediência por medo do diabo, com medo do inferno, com medo da punição? Não, obediência de coração. Significa o quê, pastor? Significa que se não estiver dentro de você, nunca estará na tua vida. O coração aqui como eu costumo dizer, é o núcleo da existência humana. Quando a verdade está no coração, ela está instalada dentro de mim. A minha maneira de viver vai expressar o que está dentro de mim. Se o que está dentro de você são verdades profundas do Evangelho, a tua vida deve expressar isso. Agora, não nos enganemos, irmãos, às vezes nós recebemos as mais ricas palavras no domingo, mas o que fica dentro de nós, às vezes, são outras coisas. E se essas coisas estão dentro de vocês, pode ter amargura, mágoa, ressentimento, inveja, ciúmes, pode ter desejo de vingança. Se isso tudo está dentro de você, a tua vinda domingo é apenas um adorno religioso. O que tem que estar dentro de você é a obra de Jesus Cristo, o ensino do Evangelho, a sã doutrina dos apóstolos que nos ensina a viver. Então ele diz, vocês eram, olha o verbo no passado, vocês outrora, vocês eram escravos do pecado. O que é que se pressupõe? Vocês não são mais. Você não precisa ficar obedecendo a esse Senhor, porque ele não é mais Senhor da tua vida. O pecado não é mais Senhor de vocês, então parem de obedecer a ele. É o que ele está falando. Outrora vocês eram escravos do pecado, agora vocês vieram a obedecer de coração. Aí a gente pergunta, obedecer a quê? E a resposta é a uma forma de doutrina. Que forma de doutrina? A que vocês foram entregues. Não existe vida cristã sem uma forma de doutrina. Ela que dirige meus pensamentos, minha vida, minhas decisões todas. Eu posso errar? Certamente errarei, porque eu tenho uma natureza de pecado. Então eu vou errar. Como que eu sei que eu errei? Quando essa forma de doutrina sinalizar, você errou. Você falou de maneira errada, você agrediu com palavras, você tomou essa decisão que fere os princípios do cristianismo. A tua mente, por isso que em Romanos 2, Paulo vai falar que existe uma lei na consciência.
ali dentro de nós. Então, irmãos, cristianismo é muito mais do que uma aventura religiosa de domingo. Tem implicações para a vida, e implicações severas. Então, o ponto central é esse. Uma vez libertos do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Repare que ninguém vive sem Senhor. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Jesus Cristo e da justiça do seu reino. Não tem meio termo. Ou você serve a um ou serve ao outro. E a gente vai ver isso quando eu passo a pontuar com vocês algumas lições para você e eu aplicarmos em nossas vidas com base nesse texto. A pergunta que você faz é: como então eu tenho que viver essa nova forma de doutrina? Quais são as lições que esse texto me mostra para que eu viva segundo a forma de doutrina que está ou deveria estar no meu coração? E a primeira lição é consciência. Você precisa ter consciência do que é o Evangelho, ter consciência do que é a salvação, ter consciência do que é ter sido justificado pela obra de Jesus Cristo. De onde a gente tira essa consciência? Quando Paulo fala, vocês obedeceram de coração uma nova forma de doutrina. Eu tenho que ter consciência dessa forma de doutrina. Irmãos, o cristão não pode mais agir conforme ele acha. Ele é dirigido por uma forma de doutrina. É isso que vai me guiar. Esse é o meu indicador avaliativo. É essa forma de doutrina que vai sinalizar quando eu errei, quando eu preciso continuar, quando eu agir corretamente, preciso crescer nesses deveres. É essa forma de doutrina. Por isso, irmãos, que nunca haverá vida cristã sadia se não houver doutrina sadia. Por isso que não tem vida cristã sadia em ambientes evangélicos de euforia. Se não tiver doutrina, não tem vida sadia. Se você não sair de cada culto aprendendo alguma coisa para colocar em prática na tua vida, você não vai crescer nunca. Como eu costumo dizer sempre, irmãos, se você saiu da sua casa, entrou por essas portas procurando entretenimento, procurando um ponto de emoção da tua vida, talvez você esteja no lugar errado. E a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para expor a Escritura, te conscientizar doutrinariamente. Se isso vai produzir emoções em você, ótimo. Aí são emoções oriundas da verdade e não emoções confundidas com a verdade. Nunca esqueçam disso. As emoções confundem. Por isso, que às vezes as pessoas identificam a presença de Deus pelo que sentem. E o que sentimos nem sempre é marca da presença de Deus. Eu acho que as pessoas que ficam a noite toda na Marquês de Sapucaí, vendo as escolas de samba desfilar, eu acho que elas têm emoções. Elas choram. Elas se emocionam com aquilo ali. Mas não são emoções produzidas pela verdade. São emoções produzidas por um acontecimento fora da verdade. Desculpa a comparação aqui desagradável, mas muitas vezes não é diferente no culto. Muitas vezes você acha que foi bom por tudo que você sentiu. Dificilmente você vai achar que é bom por aquilo que te feriu, aquilo que te cortou, aquilo que denunciou o que estava dentro de você. E a verdade doutrinária é isso. Então a primeira coisa é consciência. Eu fui salvo pelo Evangelho para viver à luz do Evangelho. Eu fui salvo por Cristo e tenho que ter consciência que devo viver para Ele. Isso não pode fugir da minha consciência. Você vai ver isso ratificado em vários pontos da Escritura. Paulo aos Coríntios vai dizendo que, olha, um morreu por todos, para que todos aqueles que vivam nele agora vivam não mais para si próprios, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então minha vida é para Ele. Tem que ser para Ele. Jesus Cristo tem que ser o meu Senhor e não apenas o meu Salvador. Ter um Cristo Salvador é ter o Cristo que eu quero, o Cristo que eu imagino.
Mas o Jesus que é Salvador, ele também governa. Ele governa as nossas vidas. Nossos pensamentos agora são cativos à vontade dele, submissos à vontade dele. Esse sentido de uma mente renovada. Segunda coisa, primeiro a consciência, né? Segundo, compromisso assumido. Se eu quero viver uma vida segundo uma forma de doutrina que me foi entregue, eu tenho que assumir compromisso com a graça de Deus. Compromisso com a graça de Deus significa dizer não a tudo que pode profanar essa graça. O que pode profanar a graça é o pecado. O pecado é um inimigo que você vai ter que lutar com ele por toda a tua vida. Porque você é livre, sim, da condenação dele. Você é livre também do senhorio dele. Mas você não é livre da presença dele. Onde você está, ele está contigo. Na tua casa, no teu trabalho, aonde você está, o pecado está contigo. E de onde você tira isso? Da pergunta retórica de Paulo no verso 15, ó. E daí? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Qual é a resposta? De modo nenhum. O que é isso? Compromisso com a graça que te salvou. O compromisso com a graça que te salvou leva você a dizer não a tudo aquilo que possa desonrar quem te salvou. E você tem agora, você e eu, temos dentro de nós força de Deus para dizer não àquilo que é pecado. E vou dizer, irmãos, dificilmente alguém peca por ignorância. Todos nós, quando pecamos, temos consciência que o caminho que estamos escolhendo é um caminho errado. Sabe por quê? Isso digo eu, não o Senhor. Entre a tentação e a queda, há um espaço de tempo por meio do qual você pode dizer não. Ninguém cai assim. O pecado ele vai seduzindo aos poucos. Quando você vai dialogando com tua mente em trevas, você vai gerando o pecado. Em determinado momento você vai dar luz a ele. Você vai gerando. Como é que o pecado começou lá no Éden? Diálogo. Lá no Éden ele foi sendo gerado até que ele foi então consumado. Tiago explica isso na carta dele. Então hoje, se você está ouvindo essa palavra, saia daqui e diz, eu quero assumir compromisso com a graça de Deus. Aquilo que é pecado, eu quero dizer não. Ah, você grita na tua casa, é pecado? É, não grite mais. Não faça mais isso. Não é a tua vida mais isso. Ah, quando eu perco a paciência, eu grito com a minha mulher. Você não grita comigo aqui na igreja? Por que vai gritar dentro da tua casa? Ou tua religião é de domingo? Ou a tua religião é do templo? Se assim for, você é um templista. Não é uma vida que agrada a Deus. Não é viver segundo uma forma de doutrina. É se admirar de pontos doutrinários enquanto você e eu continuamos a mesma pessoa. Haveremos de pecar porque estamos debaixo da graça? De modo nenhum. Nós já morremos para esse pecado, que era Senhor nosso. Como que vamos viver para ele de novo? Não tem nexo. Não tem sentido. Então, primeiro, consciência. Segundo, compromisso. Terceiro, submissão. Você vê que a pessoa fala assim, eu não submeto minha vida a ninguém. Mentira. Ninguém vive sem estar submisso a algo. Ou você está submisso a Deus, ou você está submisso às trevas. Ou você está submisso àquele que é contrário a Deus. Esse é o sentido de, ele vos libertou do império das trevas. O que é império? É um sistema de dominação. Ele te tirou do império das trevas, mas não te deixou sem governo. Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ninguém vive sem se submeter a alguém. E aquilo a que você se submete vai determinar quem você é. Olha o verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Então, nesse momento, você vai identificar quem você está servindo.
Talvez de lábios todos nós servimos a Cristo. De declarações todos nós. De intenção todos nós. Mas aqui Paulo vai mais profundo. Porque ele está dizendo assim, como é que vocês vão pecar? De modo nenhum. Por quê? Vocês precisam saber que aquele a quem vocês se oferecem como servos para obedecer, esses vão governar a vida de vocês. E ele vai dar duas opções. Desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Não tem meio termo. Ou você obedece para a justiça e a vida eterna, ou você obedece o pecado para a morte. Não tem meio termo. Por isso que essa história de vida cristã, esse princípio de vida cristã, é tão presente nos apóstolos. Porque se a gente pudesse viajar no tempo lá para trás, lá de 2000 anos atrás, encontrar com um apóstolo, por exemplo, seria muito estranho você encontrar com Pedro, aí tomando um cafezinho lá no barzinho de Jerusalém. Você encontra com Pedro e pergunta se ele assistiu o culto ontem. E ele vai falar assim, o que é isso? Pior ainda, se você falar assim, você vai à igreja hoje à noite, eles não entendiam o que é isso. Igreja não é um lugar onde você vai. Igreja é um povo que Deus redimiu para viver em obediência aos preceitos do seu reino. Por isso que não existe salvação sem reino, não existe salvação sem senhoria de Jesus. Como é que Jesus prega o evangelho de Deus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependam-se e creiam no evangelho. Por quê? Porque chegou um novo governo sobre a tua vida. Esse novo governo sobre a tua vida vai requerer de você arrependimento, que é uma mudança de mente, e fé no que Jesus Cristo fez. Para você, então, abraçar essa nova maneira de viver. Então, ou você se submete ao pecado que te leva à morte, e não pense aqui em morte física apenas, mas ela vai te mirrando espiritualmente. Pecado mata as tuas emoções, pecado mata a tua alegria, ele te dá uma falsa alegria, que depois é substituída por uma tristeza interna, que gera muitas vezes depressão, uma ansiedade, sentimento de culpa, transferência de responsabilidade, briga com quem está à sua volta, teu humor é alterado. Então veja a quem você se submete. Ensina teus filhos nesse caminho. Teus filhos olham mais para você do que para mim. Eles ouvem mais o que você fala do que o que eu prego. Então, a vida dele está sendo formada pelo ambiente familiar. Se esse ambiente familiar não é moldado por uma nova forma de doutrina, os nossos filhos vão pagar um preço alto por isso também. Então, venha comigo. Consciência, consciência, compromisso, submissão. E o quarto, pastor? Entrega e dedicação. Não existe vida cristã sem entrega, sem dedicação, sem vontade. Mesmo reconhecendo todas as nossas debilidades, fragilidades, incapacidades. Paulo não deixava de reconhecer fragilidades, insuficiência nas pessoas, ele reconhecia isso até nele mesmo. Por isso que ele vai dizer no verso 19, eu falo como homem. O que é isso? Não falo como um anjo. Eu falo como um ser humano que tem as mesmas fraquezas que você. É o que Tiago diz, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas orou e Deus operou. Aqui Paulo fala, eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Ele está reconhecendo. Eu falo como homem, eu reconheço a fragilidade da natureza humana. Mas ele prossegue e diz, assim como vocês ofereceram os vossos membros para a escravidão, entrega, dedicação. Vocês entregaram, ofereceram os vossos membros para o pecado. Assim como vocês se entregaram de todo aquilo que mata, se entregaram àquilo que levava à escravidão da impureza e da maldade, que são as palavras que ele usa aqui, ele diz, assim vocês ofereçam agora esses mesmos membros que vocês ofereceram para o pecado, ofereça agora para servirem à justiça e para a santificação. Entrega, dedicação, esforço.
Lembro de novo aqui, no mês passado, na semana do Carnaval, passando de carro ali pela Intendente Magalhães, estou vendo as pessoas já no outro dia. Gente, é muito esforço. Ficar a noite inteira vendo escutando aquela batucada no teu ouvido, bebendo, a noite inteira e na outra noite estão lá de novo. O que eles estão fazendo? Oferecendo os seus membros para aquilo que mata. O que Paulo está dizendo? Ofereça agora os membros para aquilo que dá vida. Requer o quê? Esforço. O problema, e eu não sou o único a pensar assim, pode ter certeza que vocês também pensam, que muitos desses que se esforçam demais lá num momento como esse que eu citei aqui do Carnaval, depois você não vê o esforço dessas pessoas quando se convertem. Para vir domingo na igreja é um sufoco danado. Agora você tem que implorar. Eu estou quase botando um sino aqui na igreja para bater, para mostrar que está chegando a hora do culto. É o cúmulo, o pastor anunciar com carro de som o culto para a igreja vir. Falta esforço. Falta determinação, falta dedicação. Quem quer viver uma vida cristã tem que se esforçar, tem que se dedicar. Eu tenho que entregar os meus membros para isso. Como é que você entregava os teus membros para ficar a noite toda numa folia e não entrega esses mesmos membros para estar 9 horas, 8 horas da manhã numa escola bíblica para aprender coisas que você vai levar para a tua vida inteira? Cadê a coragem? Cadê a determinação? Ofereçam. Vocês não ofereciam para outra coisa? Por que não oferecem agora? Você não passa... Deixa eu colocar minhas palavras aqui para vocês não me terem como fofoqueiro. Gente, toda pessoa que você manda uma mensagem de WhatsApp e instantaneamente responde, esse cara só vive com o celular na mão. Ele vive só com isso. Com isso não estou falando para você não responder mensagem não, tá? Estou te mostrando, mas isso é um fato, tá? Não sou só eu que estou falando, não. Eu li sobre isso. Eu li. O senhor está ali, conectada direto. O que eu quero dizer? Assim como você entrega teus olhos, tua mente, teus pensamentos, teu corpo, para ficar numa rede social, às vezes rindo de coisa que não tem graça nenhuma. Se você oferece um tempo enorme da tua vida, do teu dia, nessas redes sociais, por que você não oferece um tempo mínimo do teu dia para entrar no teu quarto e falar com teu pai em secreto, que teu pai em secreto te responde? Como é que você tem coragem de falar que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para isso, que não tem tempo para aquilo, se você está entregando os seus membros para outras coisas? E a frase agora completou, né? Fala Deus, vírgula, tá falando. Eu gostei dessa. Consciência, vocês lembram? Consciência, compromisso, submissão e agora entrega, esforço, dedicação. E o quinto, rejeição do passado que te envergonha. Tem coisas no teu passado que quando você lembra você tem vergonha. Paulo vai dizer isso no verso 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, repare como ele fala no tempo passado, é quando vocês não são mais. Porque quando eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Aí no verso 21, ele vai fazer essa pergunta, né? Naquele tempo, qual o resultado você teve? Qual o resultado que você teve com o tipo de vida que você estava vivendo? E ele vai responder, somente as coisas que agora vocês se envergonham, que o fim delas é a morte. Olha, irmãos, quando Deus tira o povo do Egito, forma o povo no deserto e coloca o povo numa terra prometida, dentre tantas recomendações dele, uma foi essa: não imite a prática deles. Destrua todos esses ídolos. O que eu quero te orientar aqui?
Se você não aborrecer o pecado que te matava, ele acaba voltando. Se você não eliminar práticas antigas, elas acabam retornando. Inimigos que não são mortos por completo, eles vão, são fortificados para te derrubar. Então, olha isso, irmãos, olha para o teu passado e rejeita. Tenha repúdio por aquilo que ofendia o Senhor. Pecava. Não traga para dentro do teu casamento isso. Que a tua vida sexual não seja um reflexo da orgia que você tinha quando não era cristão. Estão entendendo? Repúdio. São coisas que agora eu me envergonho. Eu sei tudo sobre o meu time de futebol, mas eu não sei quantos livros tem a Bíblia, nem sei quais são as divisões dela. Vergonha. Você tinha que ter vergonha disso. São coisas que agora você tem que envergonhar. Envergonhar dessas coisas. Por último, consciência, compromisso, submissão, entrega e dedicação, repúdio ao passado de trevas e, por último, santificação com esperança escatológica. Está aqui o segredo da santificação. Nós vamos nos santificando porque esperamos o grande dia. Domingo que vem nós vamos lembrar da ressurreição e vamos alimentar a esperança do seu retorno. O que Paulo vai dizer aqui, 22? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, e a finalidade, a vida eterna. A santificação é sempre visando uma glória escatológica. Aquilo que nos espera. Irmãos, a vida não acaba no túmulo. A história é linear. A vida começa na glória e tem seu desfecho na glória. Por isso que de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é o Deus da eternidade que criou o tempo para ele ser glorificado naquilo que ele criou. Isso que a Bíblia está falando do fim do tempo. O tempo tem fim. Nós que fomos eleitos na eternidade, viveremos com ele na eternidade. Para sempre. Eternamente com ele. Então, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você que é inteligente, eu quero com base no que eu falei aqui, do que eu li, a nossa vida de santificação tem que ser até quando? Até que ele venha. Até quando nós sejamos glorificados. Que é o último estágio da salvação é a glorificação do corpo. Aí não haverá nem a presença do pecado mais. Mas enquanto isso, santificar. E se eu perguntar para você, o que seria a santificação? Não toque isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Paulo repudiou isso aos Colossenses. A santificação é o desenvolvimento da vida que Deus te deu. Dia após dia. É você colocar para fora o que é sujo, eliminar o que é sujo e desenvolver o que é limpo. Dá um exemplo aqui para você entender bem. Pensa num balde de água que foi fruto da limpeza desse salão aqui. Como é que vai estar esse balde d'água? Assim é a tua mente, minha mente, teu coração, meu coração antes de Cristo. Poluído. Mais propensa à maldade. Repara, a gente não tem mais facilidade de desconfiar do que confiar. Certo ou não estou? A gente não tem facilidade de reclamar mais daquilo que a gente não tem do que agradecer por aquilo que a gente tem. Isso é água suja. Agora, você pega esse balde de água suja e coloca debaixo de uma torneira de água limpa e forte. Deixa o balde lá. O que vai acontecer?
A água limpa vai tirando. Paulo compara a palavra de Deus o quê? A água que lava. Só tem maneira de você jogar a sujeira que está dentro fora. Inunda a tua mente com a escritura. Não tem santificação se não for pela tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem santificação sem escritura, irmãos. Sem escritura, a gente tem estereótipo de santificação que mais desonra do que honra o evangelho. Então, escuta o que o Papai do Céu está falando para a gente aqui, nesse último domingo da Quaresma, no primeiro dia da semana da Paixão de Cristo. O que o Senhor fala contigo? Que um crente, sobretudo um crente que tem o legado da reforma com ele entende que ele se submete a uma nova forma de doutrina. Ele se submete aos preceitos daquele que o salvou em todas as instâncias da sua vida. Não adianta você jurar fidelidade aqui e você lá no teu trabalho entrar em falcatrua de corrupção. Não pode. Você está desonrando quem te chamou. Ah, lá eles fazem, você não é eles. Você é outro. Você tem que ser como Daniel lá no Babilônia. Determinou Daniel no seu coração: não me contaminarei com as finas iguarias da Babilônia. Determinação. Então você vai ter que fazer isso. Determinar. Para a gente terminar, irmãos, eu quero dar 3 conselhos para todos nós aqui. Eu estou lembrando de uma coisa aqui, quando eu falei decisão, eu acho que é o Salmo 119, verso 30. Eu acho. Alguém pode abrir aí para mim, por favor? Me ajuda a pregar. 119, verso 30. Eu acho que é isso. Se não for, eu fico devendo, tá? Lê altão aí com voz de Cid Moreira. O que ele fez? Escolheu. E depois? O que ele fez? Vida cristã, escolha e decisão. Repete. Escolhi, decidi. É isso. Para mim que a cabecinha tá boa, hein? Salmo 119, como é que isso vai saltar na minha mente agora? Só o Senhor mesmo. 3 conselhos. E vou falar no singular, tá? Primeiro, permita que toda a tua vida seja conduzida pelos preceitos do Senhor. Quando eu digo toda, é toda. Toda a tua vida. Tua maneira de pensar, de agir, de escolher, os preceitos do Senhor. Não a tua própria cultura, aquilo que você... o teu jeito, não é teu jeito. Você não tem mais o teu jeito de ser. Deus não vai mexer na tua personalidade, mas o Senhor vai te dar uma maneira de viver. Tem que ter. Então, permita isso. O final do Salmo 111, finalzinho dele, último versículo, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e quem pratica esse temor revela prudência. Esse é o último versículo do Salmo 111. E o Salmo 112, que é logo a sequência, vai começar: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que tem prazer nos seus preceitos. O temor do Senhor tem a ver com a fonte de sabedoria, mas ele está relacionado a você ter prazer na Torá, na lei, nos preceitos, nas orientações de Deus. A palavra Torá, que é traduzida por lei, ela significa ensinamentos. Então, quando você lê o Salmo 1, por exemplo, bem-aventurado é aquele que tem prazer na Torá, que é a palavra hebraica ali traduzida por lei, você vai ler assim: bem-aventurado é aquele que tem prazer nos ensinamentos do Senhor. E medita nesses ensinamentos durante todo o seu dia. Esses ensinamentos vai ensinar você a agir, vai ensinar você a reagir, vai ensinar você a se calar, vai ensinar você a falar no momento certo, vai ensinar você a não escolher esse caminho, vai ensinar você a decidir por esse caminho, vai ensinar você a renunciar a muitas coisas. São os ensinamentos. Se nós não temos esses ensinamentos, irmãos, dificilmente a gente leva uma vida de santificação. Segundo conselho: decida hoje não profanar a graça de Deus.
que é isso? Não traga de volta para a tua vida as coisas que você agora se envergonha. Não traga de volta. Não profane a glória de Deus. Aquilo que você fazia e que você agora tem vergonha, não traga de volta. Não ressuscite esse inimigo. Ele pode te derrubar. Em vez disso, procure viver em santidade. Como? Em toda a tua maneira de viver. Como é que viver? Refletir Cristo em toda a tua maneira de viver. Em toda. Assim acho que as palavras de Jesus se cumprirão, que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Isso é Mateus 5,16, se eu não me engano. E por último, decida viver para glorificar a Deus e se alimente sempre da verdade escatológica que um dia você será glorificado juntamente com Ele. Que tem um dia em que esse corpo mortal vai se revestir da incorruptibilidade, da imortalidade. Então desenvolva a santificação pensando que você vai estar diante do Senhor. Assim como você ofereceu os teus membros para o pecado e para a morte, agora ofereça para a santificação com a finalidade, visando, contemplando, focando no grande dia do Senhor. Quando o Senhor virá, quando os céus se abrirão, Ele voltará. E Ele consumará a obra. E nós estaremos para sempre com Ele. Nesta manhã, você saia daqui, faça um diálogo com você mesmo, pense, pergunte para você até que ponto eu estou vivendo segundo uma forma de doutrina que foi colocada no meu coração. Vou te dar uma notícia ruim e uma boa. Qual que você quer primeiro? A boa, você não está só. O Espírito Santo te capacita a viver de maneira que agrade a Deus. Essa é a notícia boa. Qual a notícia ruim? Você sem Ele não consegue nada disso que eu falei aqui. Nunca você vai conseguir. Nada disso você consegue. Você não é capaz nem de pensar alguma coisa como convém, como se viesse de você mesmo. Sua suficiência vem dele. Por isso, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o início, o desfecho, o meio. A minha vida com Cristo é uma coisa, sem Cristo, ela é nada. É vapor, é vaidade, pura vaidade, é correr atrás do vento. Vida sem Cristo é nada. Então você que está me ouvindo, seja aí na tua casa, o que vai me ouvir ainda, e você que está aqui, mesmo que você seja crente, entregue a tua vida a Cristo todos os dias. Converta-se todos os dias a Cristo. Todos os dias. Seja Jesus o primeiro na tua vida, o centro da tua vida, a base da tua vida, o alicerce da tua vida. Seja Ele que te ensine, seja Ele que te conduza, seja a tua vida para Ele. Entrega a tua vida a Jesus. Deteste o mundo. Diga não ao mundo. Diga não às seduções do mundo. Isso vai te matar. Isso vai te matar, te fazendo você se sentir alegre. Vai te dar uma falsa alegria para te matar depois. Não faça isso. Venha para Cristo, que você vai ter momentos de lágrimas. Você vai ter momentos de tristeza. Você vai ter momentos ruins que você não queria viver. Mas você nunca vai estar só. Ele vai estar contigo. A tua fraqueza se renova na força dele. É nele que você caminha. Entrega a tua vida, tua família, teus pensamentos, tudo para Jesus Cristo. Converta-se a Jesus Cristo. Decida por Jesus Cristo. Batize-se em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. É tudo nele, para ele. Ele é teu Senhor, Ele é teu Criador, Ele que te conduz, e é com Ele que você vai estar para sempre. Que o Senhor seja com tua vida e com a tua casa. Bendito Deus, nós te louvamos pela tua palavra pregada mais uma vez nesse púlpito.
nesse último domingo desse período que antecede a semana da paixão do teu Filho Jesus Cristo. Dai-nos aqui, Senhor, a capacidade de sairmos nesse domingo aqui e falarmos como aqueles que receberam Jesus montado no jumento, que possamos falar: salva-nos, Hosana, venha nos socorrer, venha estender as mãos para nós, salva-nos, salva-nos do mundo, salva-nos do pecado, salva-nos de nós mesmos, salva-nos do nosso egoísmo, salva-nos da nossa vã maneira de viver. Conduza-nos, Senhor Jesus. Te pedimos, não prata, não ouro, nada material. Te pedimos é que a obra do teu Espírito em nós faça com que as pessoas à nossa volta vejam que tu estás em nós e que estamos refletindo o teu caráter. Que seja assim, que possamos ter a coragem para viver isso, coragem para ensinar nas nossas casas, mesmo que venhamos a reconhecer que já perdemos muito tempo e algumas coisas se tornaram até irreversíveis. Mas nós te pedimos perdão pela omissão, perdão pelo tempo da ignorância, pelo tempo de um cristianismo de dois lados. Te pedimos perdão pela separação entre culto e vida, entre discurso e vivência, entre templo e arena da vida. Perdoa-nos se não levamos tuas verdades para dentro da nossa casa, nosso casamento. Perdoa-nos, Senhor, se a falta das tuas verdades talvez tenha causado divórcios, separações, destruições. Ó Deus, nós te louvamos de todo o coração. Nós não somos merecedores dessas verdades, mas tu nos salvaste. E a graça que nos salvou, Senhor, é a graça que nos educa para vivermos de maneira piedosa, santa, dignificando o teu nome e esperando a volta do teu Filho para estarmos com ele para todo sempre. Derrama a tua paz sobre nós que aqui estamos, sobre os nossos corações, sobre as nossas casas. Que teu Espírito venha abrir espaço nas nossas casas para o diálogo, o perdão, o arrependimento, para a conversa sincera, sadia. Ó Deus, queremos te falar o que Pedro há 2000 anos falava e quem estava ao lado dele poderia não acreditar. Nós te amamos, mesmo que as nossas práticas dizem isso. Nós te amamos e tu sabes que nós te amamos. Tu sabes. Tua paz, tua graça, tua quietude, o teu bálsamo estejam sobre todos que estão aqui, sobre aqueles que estão ouvindo em casa. Venha isso que nos refrigera, que nos ergue. Revela-nos a ti hoje como um pai que ama e por isso educa e instrui. A ti seja sempre, sempre, sempre dada toda a glória para ti, Senhor. Assim nós oramos. E oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém